Olá, GPs! Boa noite! Você que está ligado no nosso Dose Dupla, às quartas-feiras, às 19 horas, dessa vez no nosso horário, no nosso dia. Estamos aí com um convidado incrível. E nós vamos conversar hoje um cara sensacional, youtuber, vai falar com a gente sobre hiperagilidade. Ó, já entrou aqui, vou convidar ele aqui para entrar com a gente. Vai falar sobre Cities and Development. Deixa eu só chamá-lo aqui para entrar. Opa! Oi, querida! Olá, gente! Ih, tá entrando uma galera aqui, peraí. Tudo bem. Oi, meu querido amigo! Como que você tá? Olá. Mário Trentin! Prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Dose Dupla, né? Estamos ao vivo aqui, a galera já tá entrando. Uma galera... uma galera entrando. Deixa eu te perguntar, eu tenho uma aluna muito querida lá de Brasília, que entrou aqui, que é a Ciane Trentin. Ela é tua parente? Não que eu saiba. Mas pode, Engraçado quem que sabe, escreve né? igualzinho a ela, entrou aqui, eu falei assim, ai, agora que eu tô ligando o sobrenome, a pessoa e tal. Cara, que legal ter você aqui, fiquei muito feliz. Prazer, Você meu. ter aceitado aí o meu convite. A gente está chegando aí acho que é o 34º, 35º Dose Dupla. E cada vez com convidados mais incríveis. Estou muito... Deve ser aí a Ciane colocou, deve ser parente em algum lugar. Ou pelo Nossa menos aluna da lá, mesma região. com certeza. Qual é a região? Qual é a origem do teu sobrenome? A origem é italiana e tem uma cidade, uma região que chama Trento. Então, na verdade, o nome é mais da região do que de uma família específica. Aí tem bastante gente. Ah, legal, legal, legal. Isso, boa galera entrando de Brasília, de Goiânia. Muito bacana. Gente, seguinte, hoje a gente tem um papo incrível para conversar aqui com o Mário. Vamos falar um pouquinho sobre hiperagilidade, vamos falar um pouquinho sobre Cities in Development, que é um assunto extremamente, vamos dizer assim, trending topics, né? Tá vindo aí com tudo, né? E tá na alta, Isso aí. novidade, poucos falam sobre isso. Então, quero que vocês aproveitem, quando tiverem dúvidas, coloquem aqui, tendo oportunidade, eu jogo para o nosso convidado. Mas antes da gente começar conversando, cara, eu costumo começar as lives do Dose Dupla dizendo de onde que a gente se conhece, mas eu acho que o tanto que a gente se conhece é muito mais pelos grupos da Fundação Getúlio Vargas, né? Oi, Eleonor, tudo bem, querida? Bem-vinda. Eu não sei se a gente já chegou a se encontrar pessoalmente, chegamos? Acho que ainda não, só virtualmente. Agora que ninguém se encontra mais também. Agora tá mais difícil Difícil. ainda, né? É Legal. isso aí. Mas a gente vai ter oportunidade. E deixa eu te perguntar, cara, conta um pouquinho aí para o pessoal, um pouquinho da tua história, quem é Mário Trentin, conta um pouquinho aí qual a tua formação, o que você faz, como é que você chegou lá, enfim, dá uma palhinha aí, um storytelling para a galera. Vamos lá. Bom, eu sou engenheiro, me formei em 2003, trabalhando com engenharia. Trabalhei bastante tempo na Força Aérea, como oficial da Força Aérea, cuidando de controle do espaço aéreo, projetos relacionados à infraestrutura de aeroportos, energia. E aí, à medida que eu fui gerenciando esse tipo de projeto, comecei mais para o gerenciamento de projetos. Então, as equipes iam se tornando maiores, o planejamento ia se tornando maior, até que comecei a trabalhar mais com escritórios de projetos. Então, em torno de 2008, 2010, trabalhando mais com escritórios de projetos que envolvia o planejamento de conjuntos de projetos, de portfólios, enfim. Era chamada de uma área de planejamento técnico, em que a gente via as coisas que precisava fazer nos anos seguintes, planos plurianuais e assim por diante. Depois fui chefe de inovação do Instituto de Aeronáutica e Espaço, e onde tem também um conjunto de projetos lá bem específico até 2014. E aí eu resolvi criar minha empresa para ter um foco mais de tecnologia.
Então, a gente cria soluções de gerenciamento de projetos, mas não apenas o método, né, a metodologia, que muitas vezes já existe dentro das organizações, mas que não é suportada pelas ferramentas adequadas. Então, ferramentas para você fazer a gestão de documentos, fazer a atualização dos seus cronogramas em campo, tirar foto e atualizar as tarefas automaticamente. Então, o que nós fazemos hoje, a Tentin Gestão e Tecnologia, criar novos métodos de gestão de projetos suportados por ferramentas. Então, hoje são um pouco mais de 50 pessoas, a gente tem alguns projetos no Brasil e alguns fora do Brasil também, a maior parte deles aqui, e fazendo isso, modernizando escritórios de projetos. Legal, eu vi que recentemente vocês fizeram até um curso expresso aí usando Excel, né, para desenvolver uma série de ferramentas, né, muito legal, muito bacana, achei bem interessante, tá? Estou divulgando aí para os alunos estão adorando também. Agora vem cá, Mário, conta um pouquinho como é que foi essa história, você virou um youtuber, né? Você hoje é um sucesso do YouTube. E conta um pouquinho para a galera como é que você chegou nisso, o que te levou para lá, né? Porque de engenheiro a youtuber tem uma distância grande, porque eu também sou engenheira, tive aí vamos dizer assim, algumas descobertas com redes sociais no último ano, mas estamos descobrindo ainda. Foi muito mais por causa das aulas de MBA, na verdade, do que qualquer outra coisa, né? Então comecei criando alguns vídeos lá em 2014, onde tem os primeiros, que eram espécies de resumos ali de aulas ou de coisas, né? Porque o pessoal tinha que fazer a prova e precisava fazer uma revisão, enfim. E algumas coisas que a gente acaba tendo que repetir umas 1000 vezes aí em turmas diferentes. Então, eu gravava alguns conteúdos que aquilo lá servia de apoio, então pode assistir um vídeo ou assistir depois, coisas nesse sentido. E foi assim que começou. E hoje continua com a mesma ideia e o mesmo propósito. Hoje já não dá mais tempo de dar aula nos MBAs, infelizmente. Tem uma série de atividades de trabalho que assim, não dá para ter um cronograma muito previsível ali para ter as noites certinhas e tudo mais, então não tem mais dado aulas em MBA, mas é uma coisa que eu sempre gostei muito, me ajudou bastante aí a aprender mais, né? A gente aprende com os alunos bastante e conhece os alunos, enfim, visita as cidades, conhece as empresas deles. E aí, como parei de dar aula em MBAs acho que mais ou menos em 2019, por causa de muitas viagens e outras atividades, né, 2018, 2019, aí eu criei mais vídeos ainda para explicar as coisas que a gente usa no nosso dia a dia de projetos, né? Então, reflete as coisas que são os projetos nossos em andamento, adoção de abordagens ágeis, enfim, Prince, coisas que a gente implementa em escritórios de projetos relacionados a portfólio e tudo mais, e aí acabam virando resuminhos lá, né? Ou mini cursos aí no tempo livre, esse é o objetivo. Eu acho um barato, mas você dispensa um bom tempo, né, do teu dia construindo esses materiais lá e tudo. Na verdade, até que não, que assim, eu crio uns 2, 3 vídeos ali por semana e como eu me acostumei, vamos dizer, com uma rotina de fazer um resumo de alguma coisa que já acontece no nosso projeto, hoje não dá muito trabalho, não. Então, não tem que planejar uma aula ali, né, fazer ementa e tudo mais. É muito mais alguma pergunta, alguma coisa que surgiu ali, bom, estamos criando agora mesmo um conjunto de indicadores para seleção e priorização de projetos numa organização. E aí eu vou lá e faço um resumo daquilo, que é razoavelmente rápido, então talvez 1 hora ou 2 horas ali por semana. E o que eu costumo fazer também é que eu anoto essas coisas e aí gravo tudo de uma vez. Então, por exemplo, pego uma tarde ali e dá uns vídeos para uns 3 meses. Não é um negócio tão trabalhoso, não. É menos trabalhoso. É que dá a impressão, né? Muita gente pergunta, e até os colegas de MBA, os professores e tal, mas é porque, como tem vídeos desde 2014, então tem gente que assiste outros que são antigos, então dá a impressão que tem um monte. Mas, na verdade, tem 1 ou 2 novos por semana, né? Mas tem uns 800 de 2014 para cá. Então, 1 ou 2 de 15 minutos ali por semana. Mas como, assim, aí dá para você repostar alguns lá, ou enfim, reutilizar. Parece que são milhares por semana, mas não são muitos, não.
Mas é legal, eu acho muito bacana. Uhum, Tem que curtir fazer, né? Porque não é fácil, não. Aliás, eu vou fazer uma pergunta pessoal para você antes da gente seguir aqui para a parte profissional. Você dorme, Mário? Porque eu vou te falar, cara, teve um dia que você me respondeu. Eu durmo muito uhum, tarde, tá? Eu durmo 1, 2 horas da manhã e tal, porque realmente não dá. A gente que é professor e que trabalha do jeito que a gente trabalha sabe que realmente chega um horário que é aquele horário que você está sozinho, você fala, agora eu vou conseguir trabalhar, né? Você vai ter 1, 2 horas uhum. da manhã, mas quando eu vou até 1, 2 horas da manhã, 3, às vezes até mais, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de acordar cedo. E você, sei lá, era antes das 6 horas da manhã já estava me mandando mensagem. Eu falei, pô, o cara não dormiu. É, depende muito da rotina, porque os nossos projetos, tem alguns projetos que são fora do Brasil, e aí tem a questão de fusos horários, né? Então, assim, eu organizo mais ou menos, que tem um prazo lá para eles acontecerem, mas a gente se adapta a isso. Então, assim, uma boa parte dos nossos projetos são com a Europa. E antes tinha alguns no Oriente Médio que eram pior ainda, né? Porque a diferença de time zone é pior. Mas nesse caso, por exemplo, né, as mensagens aí que você me mandou é porque essa semana tem workshops de requisitos do escritório de projetos lá na Suécia. Hoje mesmo tem, aí vai ser das 3:30 da manhã às 7:30 da manhã, que é o horário deles lá. E aí eu adapto a minha rotina. Então, sim, uma boa parte desses projetos que são na Europa, eles costumam começar para a gente às 5 da manhã. Então eu trabalho umas 5 ao meio-dia, faço alguma coisa lá, almoço, né, as crianças e tudo mais. E trabalho à tarde ali no dia normal. Mas quando tem esses que é muito, tipo, 3:30 da manhã, aí já não dá para você dormir muito bem, então você pula um dia e se organiza depois, né, para colocar o sono em dia de alguma maneira. Tá vendo, gente? Vocês estão achando que é só glamour? O negócio aqui não é brincadeira, É, não, cara. é isso Mário, aí. antes da gente seguir adiante, duas coisas. Primeiro, assim, você quer deixar algum site, endereço, arroba qualquer coisa, antes da gente começando? Vamos lá, quem quiser acompanhar aí o YouTube, vou escrever aqui embaixo já, mas também tem o podcast, que é o Anchor PMOcast, ou então você procurar lá no Spotify, você acha aí. E pode mandar comentários, né, perguntas, como eu falei, eu procuro criar coisas que tenham alguma utilidade para as pessoas, né, então muitas vezes são dúvidas dos colegas ou dos próprios projetos que a gente está trabalhando, então é graças às dúvidas que tem vídeos, né, se não tiver dúvida não tem vídeo nenhum. E pode mandar, então pode mandar aí pelo próprio Instagram, quem quiser, ou pelo LinkedIn, fica à vontade aí, eu estou à disposição. Então, vamos começar. Primeiramente, chamar você para fazer o nosso tintim, nosso famoso tintim. Vamos lá. Mário Trentin é um cara extremamente, né, tranquilex, né? E escolheu o que para a gente fazer o brinde? A aguinha. Aê, tintim! Tchim, tchim. Saúde, a nossa! Eu trouxe 2 copos de água, o tradicional, que é esse que eu te mostrei, e o meu queridinho de quando eu estudei lá com os Trojans lá da USC, na Califórnia, que é o meu copinho aqui o meu De companheiro estimação. de estimação. Mas vamos lá. Vou começar começando, Trentinho. Seguinte, a pessoal tá aqui já tem uma galera entrando, cheio de gente botando aqui as cenas, etc e tal. Então vamos começar começando. Antes da gente falar aqui de hiperagilidade, vamos falar um pouquinho de agilidade, né? Como é que você vê essa evolução da gestão de projetos, desde que a gente começou lá atrás, né? Eu me certifiquei PMP em 2002, né? Então eu peguei desde aquela época em que efetivamente a gente só fazia coisa preditiva. Eu vim da engenharia Uhum, civil, apesar de ter trabalhado muitos anos em telecom, eu vim da engenharia civil, então até na telecom a gente fazia coisas de forma muito preditiva, né? Como é que você vê uhum. essa evolução até a gente chegar agora na agilidade? Acho que cada vez mais as organizações estão procurando maneiras mais flexíveis para poder absorver as mudanças. Eu entendo Uhum. a gestão ágil como sendo uma priorização de valor, que a gente não tinha esse foco antes, tinha mais uma preocupação com as entregas em si, e com uma adaptação às mudanças do mundo externo. Então, assim, se a gente for pensar, a gestão tradicional de projetos, ela esteve sempre num ambiente muito mais estável,
de hierarquização, de organizações funcionais, enfim, de uma administração científica mesmo. Então, vamos construir um prédio em 2001, por exemplo. Aí você tinha tempo de planejar todas as coisas, vamos dizer, não mudava muito a tecnologia, não mudava o contexto da organização, não mudava a necessidade, o que permitia a gente fazer um planejamento mais preditivo, ou mais previsível até, se a gente for pensar assim. E eu acho que isso foi muito bom, porque antes de ter a gestão tradicional de projetos, nem gestão de projetos a gente tinha. Então, hoje muita gente reclama da burocratização, enfim, de processos e tudo mais, mas foi o que trouxe a gente até aqui, né? Então, teve um propósito disso e as ferramentas eram muito mais lentas, né? Se a gente pensar antes da Revolução Industrial, você ia planejar a produção de uma fábrica, tudo em papel, hierarquizado, passando de um para outro, e 6 meses depois você ia saber quanto que você produziu. Não tinha nenhum tipo de indicadores ou de tecnologia. E a própria gestão de projetos assim também, né? Se pegar aquele filme da NASA, por exemplo, tem as mulheres da NASA, é isso, né? 10 mil pessoas fazendo as contas à mão ali. E aí, quando as coisas começaram a mudar mais rápido, a gestão ágil ganhou atenção, porque na verdade ela nasceu antes da gestão tradicional, né? Tem o pessoal falando ali, e assim, quando tinha o Gepenbock já existiam algumas coisas de gestão ágil. Mas ela ganhou atenção mesmo, assim, com as mudanças após o ano 2000, na minha opinião, né? Porque o cliente começa a mudar mais, não dá tempo de você coletar todos os requisitos, o ambiente muda, uma série de coisas muda, externamente a organização, o que exige maior flexibilidade. Vamos começar sem todos os requisitos, vamos começar de uma maneira mais ágil, né? Com uma priorização de valor. E a partir disso começam a surgir novas tecnologias agora, que é o que nos leva a essa ideia de hiperagilidade, de que as mudanças todas estavam fora da organização e a gente precisava se adaptar ou absorver, agora elas estão dentro da organização, de uma organização mais pulverizada, né? Entendi. E a gente cada vez mais está caminhando para isso, não é novidade nenhuma, né? Não existe dicotomia nenhuma entre essas duas abordagens. Na verdade, a gente tem a abordagem híbrida que vem aí para complementar também. E vamos combinar que é aquilo que você falou, né? A agilidade não é uma coisa que foi inventada de uns anos para cá, né? Você já tinha aí alguns conceitos que eram trabalhados, Kanban, etc. e tal, que não é novidade nenhuma. Mas a forma com que eles foram aplicados aí aos projetos é que foi o grande diferencial, né? Que se ampliou aí com a grande e exponencial evolução da tecnologia, né? Tá, agora eu queria, já que a gente já falou um pouquinho de como é que a gente chegou na agilidade, vamos falar logo de hiperagilidade, né? Que a hiperagilidade tem sido colocada aí no mercado como a gestão de projetos 4.0, né? Como é que você compara ou diferencia isso, né, da gestão de projeto 2.0, que seria o que a gente falava de agilidade? Ainda tem uma 3.0 que fica no meio do caminho também? Enfim, vamos entender um pouquinho esses conceitos. A questão da hiperagilidade está relacionada à transformação digital e à pandemia, de certa maneira, né? Se a gente puder pensar nesse sentido. E o que muda? Especialmente que todas aquelas transformações externas da organização, agora elas passaram para dentro da organização. Então a gente tem equipes ágeis, equipes híbridas, mas agora a gente tem equipes virtuais, o que traz novas dificuldades. Então, se a gente pensar até a agilidade, né, antes de 2018, digamos, 2018, 2019, o que acontecia é que a gente organizava as nossas equipes fisicamente e absorvia as mudanças externas do ambiente. Então, basicamente é essa a ideia, com uma priorização de valor, uma priorização de backlog, uma série de coisas, né? Agora, quando a gente pensa após a pandemia, as organizações é que trouxeram volatilidade para dentro delas. Volatilidade, ambiguidade, complexidade, enfim, todas essas coisas aí que agora já tem até novos termos em relação a isso. Por quê? Porque uma organização, mesmo que ela tivesse abordagens ágeis antes, ela continuava baseada num trabalho físico.
Então, as decisões eram tomadas fisicamente, as equipes se reuniam fisicamente, usavam seus quadros fisicamente, uma série de coisas, né? Todos os processos e tomada de decisão da organização eram feitos fisicamente. Embora existisse o trabalho remoto, ele não era o centro. Então eram pessoas periféricas ali, né? Um dia da semana você ia trabalhar em casa, ou as pessoas que trabalhavam em casa não eram tão importantes num processo decisório, vamos dizer assim, né? E quando todo mundo tem que trabalhar remotamente, aí várias organizações precisaram encontrar novos modos de trabalho. Por isso, o Disciplina Agile tem ganhado tanto espaço de escolher o seu método de trabalho, por exemplo. Mas mais do que isso, essas coisas precisam ser suportadas pela tecnologia. Então, em resumo, a hiperagilidade é a transformação digital, acelerada por causa da pandemia, que significa que nós vamos ter cada vez mais trabalho remoto, cada vez mais ferramentas, cada vez mais automatização e, de certa maneira, substituição de parte do trabalho. Então, já eram algumas coisas aí previstas anteriormente, né? Tem um estudo do Gartner de 2018 que falava que 80% das tarefas de gestão de projetos seriam automatizadas até 2030, e aí isso foi acelerado. Então, assim, a gente não precisa ligar para as pessoas para pedir status, fazer reunião, pegar a informação do Excel e colocar num outro lugar. Esse tipo de atividade que funcionava no presencial, porque a ineficiência do presencial era absorvida pelo contato rápido com as pessoas. Então, assim, eu poderia ser desorganizado, mas eu estou na mesma sala que as pessoas e posso saber o que está acontecendo, né? Cutucar elas ali rapidamente, né? Exatamente. Mas no online não. Então você está meio sozinho ali em se virar de achar as tarefas, achar os arquivos, uma série de coisas. E aí que foi talvez um empurrão para a gente eliminar ineficiências que nós já tínhamos, sabíamos que tínhamos, mas que ninguém queria tratar. Né? Porque se você pensar assim, a eliminação de alguns tipos de tarefa que não trazem valor, ela ainda encontra resistência, porque o que essas pessoas vão fazer, né? Hoje existem iniciativas globais das maiores empresas e governos do mundo, incluindo o World Economic Forum, para upskilling e reskilling, que é desenvolver novas habilidades nas pessoas ou trocar as habilidades delas que não servem mais. Então, assim, se você pensar, a gente não precisa, por exemplo, hoje de pessoas nas portarias dos prédios, né? Isso significa que, na verdade, nós nunca precisamos, mas como tínhamos, mantivemos, vamos dizer assim, né? As pessoas poderiam passar lá com uma câmera, um crachá, uma digital, alguma coisa assim. Mas como tinha, então mantivemos ali. Agora não dá mais para ter, então removemos porque não dá mais para ter. E quando voltar, não voltaremos. Então, alguns desses tipos de atividades, né, elas realmente nunca agregaram valor para as organizações, elas diminuíam nossa competitividade. Trazendo isso para a gestão de projetos, por exemplo, né, a gente implementou um sistema em uma organização ainda antes da pandemia, em 2019, e isso economizou para eles 8.000 horas de gerente de projeto por mês. Continua economizando 8.000 horas de gerente de projetos por mês. E aí, muitas vezes, quando a gente apresenta esse caso, ou eles mesmos, né, porque a medição é deles, as pessoas perguntam, né, mas poxa, quantos gerentes de projeto foram demitidos, né? O que aconteceu com essas pessoas, que é 8.000 horas divididas aí por 200, né? Muita gente que não precisaríamos mais, né, se você for pensar. E a resposta é que nenhum deles foi demitido, contrataram mais pessoas. Por quê? Que a organização se tornou mais competitiva, diminuiu o seu custo e overhead de projetos. Então, sim, eu eliminei, na verdade, 8.000 horas, talvez vezes R$ 200, né? Vai saber lá o preço de hora das pessoas. Eliminamos todo esse custo de cima dos projetos, o que nos permite absorver ainda mais projetos. São atividades de ficar... essas pessoas, né? Na verdade, eles fazerem as atividades que eles sempre deveriam ter feito e não fizeram. Porque assim, nós, né, humanos aí, né? Então a tecnologia está aí para estender nossas capacidades. E para fazer coisas que uma máquina faz melhor que um humano. Como, por exemplo,
obter dados, grandes análises de massas de dados e tudo mais. Então, pegar um gerente de projetos, por exemplo, né, um profissional capacitado, com anos de engenharia e tal, ganha um salário razoável, aí, vamos dizer, R$ 10.000, ou mais, por exemplo, né, dependendo aí da organização e do seu nível. E essa pessoa precisar ficar mandando e-mail para os outros, e aí copiar os resultados do e-mail num Excel para ele atualizar a tarefa, depois ficar trabalhando aqueles gráficos lá no Excel e copiar a imagem para jogar num PowerPoint, para fazer um relatório toda sexta-feira, são coisas que a gente já sabia que não agregavam valor, mas que poucas organizações tinham a coragem ou a preocupação de eliminar. Então é esse tipo de tarefa que foi eliminado. O que permitiu um gerente de projetos, por exemplo, médio nessa organização, gastar umas 4 horas por semana em atualizações ou obtenções de informações, talvez mais até, né, dependendo da pessoa ali, 8 horas, quer dizer, um dia perdido por semana nesse tipo de atividades. Agora ele tem mais tempo de fazer o que ele deveria fazer. Estar em campo, acompanhar requisitos, gerenciar fornecedores, cuidar da sua equipe. Então, tem vários outros efeitos colaterais positivos, né? De melhorar a qualidade dos projetos nessa organização, de reduzir os atrasos, uma série de coisas. É como se a gente pudesse pensar assim numa delegação 3.0. Tem as coisas que são importantes, só você faz, aquelas que você vai delegar aí para a sua equipe, que não precisam ser feitas por você, mas tem que ser feitas por alguém, e aquelas que ninguém deveria fazer, que uma máquina faria melhor que a gente, né? Então, posso ter um aplicativo em campo e tiro uma foto, atualizo, gero relatórios automaticamente, né? Acho que essa é uma grande mudança, não só na gestão de projetos, mas na gestão como um todo, de estender nossas capacidades pela tecnologia. E isso sempre aconteceu também, né? Muita gente faz alarde ali sobre esse tipo de coisa, mas sempre aconteceu. Se a gente for pensar em engenharia, né? Nós mesmos, quando fazia engenharia, a gente tinha prancheta lá, né? Fazia o desenho ali, aquelas coisas chatíssimas lá, né? De tentar enxergar a pecinha em 3D e desenhar numa pranchetona lá. Hoje, se você fizer alguma coisa como essa, você já está automaticamente desempregado. Por quê? Porque é ineficiência. O tempo que você demora nisso, né? Então, se a gente pensar ferramentas que usam inteligência artificial, tem uma ferramenta de engenharia que uma empresa que estava utilizando, que você faz os dimensionamentos seus lá de tubulação, de outras coisas, e ele já pega todos os materiais existentes num gigantesco banco de dados, com inteligência artificial. Então, você colocou lá uma determinada temperatura, aí o software te avisa, olha, esse material que você escolheu não serve para tal temperatura. Então, sim, o quanto de produtividade a gente ganha com isso, né? O que significa que nós também, profissionais, temos que correr atrás disso rapidamente. Sobre pena de, né, não sermos tão competitivos também como profissionais, não só como organizações. Eu acho que, assim, inclusive isso tudo que você está falando tem tudo a ver com a minha tese de doutorado, mas, enfim, eu acho que a gente tem alguns desafios aí, né? Primeiro que a gente tem que levar em consideração que nós tivemos o privilégio de trabalhar presencialmente, então nós fomos uma equipe que originalmente fomos treinados presencialmente e que a gente se adaptou com o remoto, né? Mas aqueles que estão nascendo no remoto, toda essa parte de engajamento, né, de comunicação, mas eu acho que o nosso principal desafio, na minha opinião, é algo que eu falo que vai ser uma das grandes profissões, já está sendo, uma das grandes profissões aí, é a curadoria de conteúdo, para que você possa ter uma organização da informação, porque, assim, aonde estão essas ferramentas, quem conhece, como buscar esse conhecimento, a gestão de conhecimento é algo que precisa ser mais valorizado. Já está sendo, mas está ganhando bastante espaço aí, né? Se fala muito de sustentabilidade, mas sustentabilidade não é só diminuir carbono e nada disso, não. Você fazer gestão de conhecimento também está dentro dos objetivos sustentáveis, né? Mas vamos lá. E vamos falar um pouquinho sobre Cities in Development também, porque também é um termo muito badalado aí, explicar o que é, enfim, né? Você falou um pouquinho de low code, vamos lá.
Então, a ideia de Citizen Development são os próprios usuários, né, as pessoas normais aí como nós, podermos desenvolver as suas aplicações ou seus aplicativos. E isso também existia de certa maneira, né? São aquelas pessoas que já criavam coisas no Excel no passado, usavam VBA, Access, enfim, uma série de coisinhas aí que existiam já de certa maneira, porque a área de tecnologia não consegue cuidar de todas as coisas que a gente precisa na organização. Na verdade, nem deveria, porque tem coisas mais importantes para eles cuidarem, né? De sistemas que impactam a organização como um todo, e segurança, entre outros aspectos. O que acontece é que nós temos uma abstração da tecnologia cada vez maior. Isso em tudo. Então, se você pensar, por exemplo, o que você precisava fazer para dirigir um carro 20 anos atrás, versus se você entrar num carro que se autodirige hoje, elétrico e tudo mais, aí significa que você não precisa mais aprender nada daquilo que você sabia. Você precisa só definir um destino, por exemplo, né? Conseguir entrar no carro ali, saber que botão apertar e definir um destino. Isso é a abstração da tecnologia. Quando a gente pensa no Citizen Development, coisas que talvez sejam mais próximas a gente aí, são as ferramentas de arrastar e soltar, drag and drop. Então, se você fosse criar um site também 5 anos atrás, né, não precisa nem ser tão longe assim, aí você ia precisar criar a página, editar lá em algum lugar, talvez até no TXT ali, mas criar um HTML, usar uma estrutura específica, ou se você fosse desenvolver um determinado aplicativo, né, para um estacionamento da sua empresa, aí você ia lá programar numa linguagem, nem que fosse das antigas aí, né, fazer Tinha que aprender a linguagem, aprender. Exatamente. E aí você tinha que se preocupar com uma série de coisas, né? Que não é só a linguagem, mas onde você vai armazenar, banco de dados, segurança, escalabilidade, uma série de coisas ali. Mesmo que você fosse... exatamente, tudo isso. E quando a gente tem plataformas de baixo código, né, essas chamadas plataformas low-code, o que acontece é que já existem camadas, então alguém já pensou nisso para você, né? São camadas de abstração, para que no último nível você possa só arrastar e soltar mesmo. Então o Wix, por exemplo, é um caso, né? O Wix.com ou WordPress.com são plataformas low-code. Então o low-code pode estar em qualquer tipo de aplicação. Tem ferramentas low-code do Salesforce, por exemplo, a plataforma da Microsoft, que é o Power Platform, então podem ter propósitos específicos. O Wix é uma ferramenta low-code para desenvolvimento de site. Então, de novo, né, se você fosse criar um site 5 anos atrás, aí você ia ter que escrever tudo, criar as imagens, jogar numa pasta, fazer upload, enfim, uma série de coisas lá. Hoje você abre a sua conta e fala, bom, fazer um site de quê? Para inscrever pessoas no meu webinar. Aí eu arrasto aqui o nome da pessoa, arrasto o e-mail da pessoa e pronto. E aquilo lá já vai cair em algum lugar. Eu simplesmente conecto componentes existentes. Então isso vai mandar um e-mail automático para a pessoa, alguma coisa assim. E mais do que isso, né? O Wix, eu não sei se o WordPress tem também, mas deve ter, mas o Wix tem até um motor de inteligência artificial que agora você não precisa mais nem fazer drag and drop, né? Você só responde umas perguntas e aí ele cria o site com base na inteligência artificial daquilo, né? Então você entra lá e fala, eu quero um site de quê? De pet shop, enfim, responde uma meia dúzia de perguntas lá e já vai sair o site pronto para você, né? Usando inteligência artificial, que seria combinar dados de uma maneira mais simplificada aí. E quando a gente pensa em usar alguma plataforma como o Microsoft Power Platform, por exemplo, tem o Mendix.com, tem uma série de coisas, né? Depois, quem quiser, tem artigos lá no projectmanagement.com, eu coloco o link aí já. Mas lá tem algumas dessas ferramentas e tem um artigo lá também sobre as 5 coisas que você precisa fazer para se tornar um Citizen Developer, né, que eu vou falar aí já também. Mas você, utilizando o Power Platform, por exemplo, você pode criar um aplicativo para você que talvez fosse uma coisa que você faria no Excel. Só que aí você tem governança, tem segurança, tem uma série de coisas, né? Então, poderíamos criar um Excel para a gente poder atualizar a nossa construção civil em campo. Aí eu ia criar lá, bloquear umas colunas, dizer quem inclui o que, mostrar as tarefas e tudo mais, e colocar isso, por exemplo, num OneDrive.
e dar acesso a essa planilha para outras pessoas. Só que aí cria uma série de problemas, né? O arquivo pode ser corrompido, posso ter vazamento de dados, enfim, uma série de coisas. Utilizando o Microsoft Power Platform, eu posso criar dados dentro dele mesmo. Então, eu posso utilizar o Dataflex ou o CDS, que é um banco de dados flexível, mas eu posso também, se eu quiser, criar um aplicativo em cima de um Excel, ou criar um aplicativo em cima de um SharePoint, enfim, posso conectar várias bases de dados ali. Só que agora, este aplicativo, a pessoa não vai acessar mais diretamente aquele Excel, se fosse o caso, por exemplo, né? Então, mesmo que eu esteja fazendo isso em cima de um Excel, é melhor. Vai ter regras que mostram um formuláriozinho. Aí você vai ver só os seus projetos, em vez de ver a planilha inteira, por exemplo. Aí você vai poder atualizar só as horas trabalhadas, em vez de mexer em outras coisas. E o aplicativo escreve no Excel ou lê do Excel. Então, assim, de uma maneira muito simples. E isso pode tanto ser para aplicações mais simples, quanto coisas mais complexas. Então, também tem gente que às vezes subestima o poder do Citizen Development, mas a gente pode criar aplicações para uma organização muito complexa. É que aí você vai precisar de um conhecimento bem maior. Então tem essa ideia de zero código, que é só arrastar as coisas, de baixo código, que é low code, coloca umas fórmulas, uns parâmetros ali, mas você não precisa saber programar em alguma coisa, mas você pode estender isso com pro code também, um professional developer. Então, tem um caso que foi apresentado no Microsoft Ignite recentemente, que é uma grande cadeia de supermercados dos Estados Unidos, não me lembro exatamente, né, se é o Walmart, alguma coisa assim, mas desenvolveu tudo em low code, um aplicativo que você tira foto da gôndola, aí ele já reconhece a imagem por inteligência artificial, conta lá quantas Coca-Colas tem, escreve no seu RP, lê de volta, manda aumentar o estoque, enfim. Então podem ser coisas bastante mais complexas também. Não tem limite para isso. Então, muitas vezes, se você seguir o padrão do PMI, que é o PMI Citizen Development Canvas, está disponível lá um handbookzinho novo aí, tem certificações associadas a ele, vai ter uma parte que é ter a ideia ou a concepção, e usando novas ferramentas chamadas de ideação 2.0. A ideação 2.0 é que você não faz mais nem backlog nem priorização, como a gente fazia no ágil, né? Você usa uma espécie de sprint method já construindo as coisas. Porque temos essa ideia de hipervelocidade. Hiperagilidade. Exatamente. Agora, vem cá, o Márcio está fazendo uma pergunta que eu achei interessante aqui. O low code pode ser base para o pro code melhorar? Com certeza. Os professional developers também se beneficiam muito do uso de ferramentas low code, porque alguma coisa que ele pudesse fazer em low code vai ser sempre mais rápido do que ele desenvolver aquilo ali do zero, vamos dizer, né? Então, sim, tanto serve para quem não conhece nada de código, mas para quem conhece as coisas de desenvolvimento e possa utilizar aquilo de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Bota aí pra gente, Trentinho, o link do PMI que fala sobre todos esses passos aí do Cities Development, que eu achei enfim, acho que a galera tá bem interessada aí nesse tema, e essa dica que você deu lá, enfim, dos passos, etc. Olha, algo vem depois pro ProCode? O pessoal tá perguntando aqui. Na verdade não, porque aí no ProCode é que você tem várias coisas que você pode fazer, né? Pode ser desde alguma coisa simples ali até o mais complexo em várias linguagens. É que assim, não tem definido, vamos dizer, categorizações de ProCode. Simplesmente que um profissional de desenvolvimento, né, um desenvolvedor de software, você pode talvez progredir na complexidade do que você vai fazer. Você vai ser um desenvolvedor júnior, sênior, pleno, um arquiteto, enfim, uma preocupação cada vez mais complexa de sistemas. Cara, eu queria te fazer, tem umas perguntas aqui que ficaram ainda aqui na minha lista, que é o seguinte. Primeiro é o seguinte, a gente está falando de hiperagilidade, eu sei que a gente mudou um pouquinho agora para Cities and Development, mas tem tudo a ver. O que a gente pode dizer, como é que a gente convence, né? Quais são os ganhos da hiperagilidade? Claro que tem, obviamente, um conceito intrínseco aí na hiperagilidade de você agregar, ou melhor, adiantar valor mais do que na agilidade 2.0, mas
Conta aí pra gente o que a gente pode colocar como os principais vantagens, benefícios aí da hiperagilidade. Então, tem muitas vantagens, né? Assim, a gente consegue ter uma eficiência muito maior, porque você consegue desenvolver a coisa, já ver os seus resultados, por exemplo, pode servir como uma prova de conceito, é uma forma também de você compreender melhor, talvez, o próprio problema que você ainda não tenha compreendido. Então, eu quero fazer um controle de reembolso, por exemplo, quero fazer reembolso de despesas dos meus funcionários. Aí eu teria que levantar um monte de requisitos, de fazer uma RFP, contratar uma empresa que vai demorar 6 meses para fazer aquilo, e aí depois eu defino que eu não quero mais aquele processo de reembolso, por exemplo, né? Então, além de ser lento, ele não tem um processo de aprendizado, que eu acho que é mais importante ainda do que a velocidade. Se a gente estiver construindo e utilizando, você tem um feedback muito mais rápido, né? Cara, mas eu vou te fazer, não tá aqui na nossa lista, mas essa é uma pergunta que ficou martelando aqui na cabeça, cara. Mas isso não é um pouco falta de planejamento? Quer dizer, você vai fazendo e vai pensando no que você vai fazer, não é exatamente isso que a gente sempre condenou, né? Do tipo, vai fazendo do jeito que, né, que acontecer. Enfim, eu botei você na sinuca de bico, não? Não, é que na verdade isso é um processo de descoberta também. Ele não elimina as outras coisas que a gente tinha, né? Ele traz coisas novas. Então, assim como a gente usa até hoje gestão tradicional de projetos, porque é necessária, né? Tem coisas que são preditivas ali, então você não vai simplesmente jogar um Scrum ali para fazer plataforma de petróleo, né? Como muita gente fala por aí. Por quê? Porque existe uma preocupação em ter muita regulamentação, documentação, fazer as coisas passo a passo, seguir stage gates, usar uma metodologia como FEL, por exemplo. Então, nada dessas coisas morrem, na verdade. Eu acho que essa é uma coisa muito importante das pessoas entenderem. O que a agilidade fez e a hiperagilidade faz mais ainda é levar o desenvolvimento tanto de tecnologia quanto a gestão de projetos para um público extremamente mais amplo. Então, se você pegar, por exemplo, né, o Ricardo Treno deve ter falado aqui, quando você pensa em gerente de projeto, estamos falando de 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. Quando você pensa de pessoas que têm que tirar uma ideia... Exatamente. Então, pessoas que têm que tirar uma ideia do papel, nós estamos falando de 7 bilhões de pessoas, né? Então, uma pessoa que precisa, enfim, pintar uma parede ali, talvez seja uma coisa muito pequena, mas ele vai definir que ele tem um planejamento, faz aquisições e executa aquela coisa. Ele não precisa utilizar FEL, Prince, nada disso. Então, as abordagens ágeis, elas já trouxeram também uma democratização da gestão de projetos. Não porque elas sejam necessariamente simples, mas porque elas começam mais simples. Então, eu posso simplesmente fazer um PM Canvas ou criar um quadro do Kanban ali e pronto. Também dá para eu fazer isso escalável, utilizar Safe, disciplina Agile, mas só que quando você fala de gestão tradicional, nem dá para fazer isso. Ou você já entra com pelo menos um monte de planos, ou você não entra. Não tem como você pegar só o primeiro processo do Guia PMBOK. Não tinha como se fazer isso. Quando a gente fala da questão da tecnologia, é que nós tínhamos um pensamento que a gente tinha que definir tudo e depois construir. Então, waterfall tradicional. Na agilidade, a gente não tem isso, mas a gente precisa pensar bastante antes de começar a fazer. Por isso tem visioning, concepção, você tem o planejamento antes de começar a sua própria sprint ou outras coisas, em que a gente define pelo menos épicos, features e as histórias ali do que você vai fazer. Isso também leva um tempo. Então, de certa maneira, a gente diz que a agilidade já não é tão rápida quanto a gente precisa, né? Porque você ainda tem que parar e fazer algumas definições antes de construir alguma coisa. A hiperagilidade é que é um processo de discovery. Então, de certa maneira, isso também já vem um pouco do Sprint Method, se você pensar no Leanception, embora não tenham a mesma concepção, mas eram curtos períodos de tempo, ou workshops. Então, quando você pega o Sprint Method, em 5 dias você deve construir alguma coisa. Que tenham hipóteses a serem testadas, e para testar essas hipóteses você já está construindo alguma coisa. Senão eu vou ter que pensar em coisas que eu não faço ideia, depois priorizar isso, mesmo que seja num backlog ágil, e não chegar em lugar nenhum, porque eu não sei exatamente o que eu vou fazer ali. Então, a hiperagilidade não é um fazejamento, não.
ela usa outros tipos de métodos. Então, a ideação 2.0 é um processo estruturado, tem um conjunto de técnicas lá no Handbook de Criadores, né, que é o nome do manual do PMI. Tem um conjunto de técnicas lá, em que você define algumas coisas e você prototipa essas coisas em tempo real. Mas tem que haver um objetivo. Quando você tiver definido as coisas que você vai fazer, aí você pode parar no seu processo, tem um outro pedaço lá dentro do Canvas, que é o Business Analysis Design, e aí eu posso propor uma solução definitiva, e aí eu fazer essa solução definitiva cadenciada em releases ou em qualquer outra coisa. Também não significa que a gente vai simplesmente começar a fazer qualquer coisa aqui e sair com um site pronto, de repente. O que significa, né, talvez o conceito do site seja até melhor aí para as pessoas entenderem, é que em vez de você falar, né, então você quer que eu crie um site de e-commerce para você. Eu falo, ok, vamos fazer isso com ágil. Em primeiro lugar, crie todas as histórias aí para mim e os épicos. Mas fala, pô, mas eu nunca fiz site, né? Até para criar esse início eu vou ter dificuldade. Então eu falo para você, bom, senta aqui do meu lado, vamos arrastar umas caixinhas aqui e você vai me dizendo se é mais ou menos isso, se é mais ou menos isso aqui. E eu já estou coletando requisitos para isso. E eu consigo fazer isso porque existe uma plataforma de baixo código. Pode chegar um momento em que nós vamos definir que você entendeu o que é o seu site, mas ele é tão complexo quanto o da Amazon, e nós vamos demorar 8 meses para fazê-lo. Em ondas, por exemplo. Então eu posso combinar isso, né? Tanto que tem uma parte lá que é o Hyper Agile SDLC, né? Que é o Software Development Lifecycle, que eu posso decidir que simplesmente a ideação não é suficiente. Eu posso criar um protótipo, posso criar alguma outra maneira que seja mais organizada. Então não é bem um fazejamento, embora dê a impressão. Às vezes é passar um pouco mais por algum processo estruturado disso, né? Quem lê aquele livro Sprint, às vezes tem essa ideia também, né? Porque a gente vai se reunir segunda, já começa a fazer umas coisas na terça, na quarta, na sexta, pronto, assim, não planejamos nada. Mas aqui ele não é uma solução definitiva, necessariamente. Mas ele até pode vir a ser. Porque talvez a gente construa uma coisa que já atende às necessidades e a gente nem precise desenvolver outra coisa depois, né? Ai, meu Deus do céu, é muita coisa. Cara, eu não posso passar para nossa, muita coisa. Eu não posso passar para nossa última parte, que é a mais queridinha, que é das dicas, antes de te falar como é que entra o Disciplina Agile nessa história toda. Eu fiz a certificação Disciplina Agile ano passado, adorei, até porque eu entendi mais essa questão do contínuo, da agilidade contínua, né? Da agilidade puramente, da agilidade contínua, enfim, a gente sai um pouco como é que eu posso dizer, desse enquadramento de sprints e de, enfim, a gente sai de dentro da caixa mesmo, né? E aprende realmente a pensar. Então, eu achei um barato e acho que, de uma certa forma, o Disciplina Agile, ele vem aí para complementar todas essas nossas demandas aí em função dessas mudanças que a gente está vivenciando dentro da gestão de projetos. Inclusive, antes de eu te fazer a pergunta sobre o Disciplina Agile, teve uma pergunta aqui de um participante, Alfredo. Pessoal, boa noite. Em hiperagilidade, o GP também tem o papel de facilitador dentro dos times de desenvolvimento, auxiliando o Scrum Master ou no produto com o PO? Pode ser as duas coisas, na verdade, né? O que acontece assim é que muitas organizações caminham para não ter mais gerentes de projeto. E sim, o gerenciamento de projetos é uma habilidade distribuída. Vamos dizer, esse pensamento do PMI, de certa maneira, né? Embora não dê para falar pelo PMI ali, não sei se é a posição oficial, mas o gerenciamento de projetos cada vez mais torna uma habilidade para a vida, o que significa que a gente não precisa de gerentes de projetos nem de escritórios de projetos, né? E muitas organizações já trabalhavam desse jeito. Mas vai demorar muito para isso mudar, né? Então, por exemplo, se você for no Facebook, não tem PMO, né? Não tem gerente de projeto. No Spotify não tem PMO, não tem gerente de projetos, porque a maturidade da organização em gestão é tão grande que todo mundo planeja e todo mundo cuida de tudo. Essa que é a questão. Então, quando uma organização tem muito baixa maturidade, né, baixíssima maturidade, ali, construção civil e pedreiro, por exemplo, né, aí você tem que ter um gerente de projetos, porque ele tem que definir todas as tarefinhas, ele tem que ir lá cobrar todos os dias, ele tem que ver quanto que custou o saco de cimento, dar entrada na nota fiscal, porque é só ele que faz esse negócio.
Então, assim, organizações hierarquizadas, funcionais, de baixa maturidade, elas têm uma tendência a fortalecer o gerente de projetos, de certa maneira, porque os outros integrantes da equipe ou os outros stakeholders não sabem nada de projeto e também não querem responsabilidade nenhuma de projeto, e você cria escritórios de projetos que são fiscalizadores, criadores de padrões, templates, e que vão lá, né, auditar se você fez o termo de abertura direito e tudo mais. Isso vai continuar existindo, né? É que a gente tem outras alternativas hoje e depende da sua organização, porque nem toda organização está preparada para adotar disciplina Agile, por exemplo. Então envolve mudar a cultura, mudar a arquitetura de equipes, a arquitetura organizacional. Então, falando de arquitetura de equipes, né, sai talvez até um pouco do nosso tópico aqui, mas a nossa organização, por exemplo, não tem nenhuma estrutura e hierarquia. As equipes têm um propósito determinado ali, né? Seguindo um modelo que se chama Team Topologies. Cada equipe tem um determinado propósito e ela define as interfaces do que ela vai fazer com os outros. Então, se você precisar contratar alguém aqui, por exemplo, não tem uma hierarquia, nem você vai em algum lugar lá do RH, né? Você, assim, teoricamente, abre um ticket para o RH, entra numa fila com a vaga que você pediu para abrir, ele abre a vaga, entrevista pessoas, faz onboarding e manda a pessoa lá para você, por exemplo, né? Ou seja, acabamos até com o RH agora. Não, mantém, mas não tem uma hierarquia, né? Mas isso também não quer dizer que... Mas isso não quer dizer também que talvez funcione para todas as organizações. Acho que nesse monte de coisas que a gente tem hoje, o que as pessoas têm que fazer é encontrar o que serve para a organização dela e aí se aprofundar naquilo. Acho que essa é uma grande preocupação, porque muita gente manda perguntas até em relação às certificações, né? Qual que é mais importante, qual que eu faço e tal. Você faz aquela que for promover você no seu trabalho. Então, se a sua empresa está usando disciplina, é essa que você faz. Se a sua empresa usa o FEL, você vai atrás dessas coisas. Você tem PMBOK e assim por diante. Então, existem muitas coisas por aí. Não significa que as coisas antigas vão morrer, porque tem muitas organizações que funcionam aquilo. E também não significa que a gente vai adotar 100 coisas diferentes aí na nossa mesma organização, né? Então, voltando à pergunta, né, do Alfredo, a gente tem, no nosso caso aqui, Citizen Development em produto, aí o Product Owner cuida disso. Então, o Product Owner do nosso Modern PMO, por exemplo, que é uma suíte de gestão de projetos. Ele pode utilizar desenvolvimentos mais rápidos, hiperagilidade, tudo mais para testar conceitos de coisas, como um dono do produto. Ele é responsável por garantir que tem um aumento de usuários daquilo lá, por exemplo, né? Se eu tenho uma equipe ágil específica, dedicada a um cliente, por exemplo, para fazer um projeto para o cliente, aí eu posso ter, talvez, o Scrum Master como um facilitador, de não apenas ser o guardião ali da sua agilidade, mas de que as pessoas usem, o Citizen Development está, de certa maneira, numa parte técnica, né? Então, que o seu arquiteto use Citizen Development ou alguma coisa assim. Então, ela pode estar em qualquer lugar, como uma habilidade distribuída, no resumo. Dúvida. Cara, a gente tem mais 8 minutos de live e eu queria te pedir mais duas coisas. Assim, primeira coisa que eu não posso deixar de pedir, porque todo mundo pede dicas, dicas, dicas e dicas. O que a gente pode deixar de dica pra galera aí, Trentinho? Bora? O mais importante é entender esse uso da tecnologia. Assim, não tem como enfatizar isso como sendo a coisa mais importante de todas. Porque se você é professor, por exemplo, né, você dava aula presencial, agora você simplesmente colocou uma webcam na sala, isso não está adequado para os nossos padrões 2021, vamos dizer assim, né? Você vai precisar usar algum tipo de plataforma, vai usar uma ferramenta que manda questões, que corrige as provas automaticamente. Então, a primeira dica é que você tem que se concentrar na sua profissão, em coisas de tecnologia para a sua profissão. E aí você der um Google nisso aí, você vai saber. Tecnologia no agronegócio. Aí você vai lá ver que tem, por exemplo, etiqueta inteligente lá, georreferenciada para os seus boizinhos, por exemplo. Vai ver que tem um sistema de business intelligence, né? Então, assim, na sua área você vai ver que tem todos os tipos de tecnologia. Então, se você é de marketing e você não usa uma ferramenta de automatização de marketing, enfim, de BI, de social media, sei lá, coisas ali que você vai saber, você está começando a ficar automaticamente fora do mercado.
Então, assim, ninguém vai Então, primeira contratar coisa que você até colocou aqui para ferramentas mim, à sua disposição. a alfabetização digital, né, que você falou, né? Exatamente. Maravilha, Alfabetização show de digital. bola, perfeito. Alfabetização digital, porque assim, sem isso, você vai ter dificuldade em achar as outras coisas, né? Então, conhecendo essa alfabetização digital, aí você vai poder procurar o que se aplica. Então, assim, se você é um vendedor, você usa um CRM, enfim, usa um RP, mas a gente precisa saber usar aquilo lá, porque as organizações estão todas utilizando isso. A segunda coisa é você procurar agora algum conhecimento na tecnologia que você escolheu. Então, se você definiu que vai utilizar, por exemplo, plataforma Microsoft, aí você tem conhecimentos técnicos em relação àquilo. Vai procurar, a maior parte desse conteúdo são todos gratuitos, de todos os vendors, não só da Microsoft, porque eles têm um interesse nessa alfabetização digital também. Tem as próprias iniciativas, como eu mencionei, né, de upskilling, reskilling. A Amazon treinou aí milhões de pessoas gratuitamente. A Microsoft também oferece treinamentos aí para milhões de pessoas, porque você precisa aprender a usar uma determinada coisa. Então, você vai usar o Power Platform, Microsoft Power Apps, por exemplo, você vai se aprofundar naquela coisa. Então, a primeira dica é você conhecer as ferramentas à sua disposição e tecnologias à sua disposição, né, que é a alfabetização digital. Aí você precisa escolher uma determinada plataforma, preferencialmente a que esteja na sua organização. Então, se a sua empresa está usando Salesforce, vai para o low-code do Salesforce, por exemplo, Microsoft, assim por diante. E a terceira coisa é aprender esse uso da tecnologia sob o ponto de vista de gestão. Então, o PMI Citizen Development, o Citizen Development Framework, ele traz essa ideia agora de que você tem um modelo operacional para a organização como um todo. Então, eu já sei coisas que estão disponíveis no meu ramo de atividade, eu escolhi uma determinada plataforma que eu vou trabalhar, agora eu tenho uma forma de trabalho que é diferente. Então, aí tem a ideação 2.0 como parte disso. O Canvas do PMI tem um negocinho lá que chama Suitability Assessment, que diz para você que caminho que você deve seguir. Então, ele tem várias orientações agora para que você possa pegar as suas ideias baseadas em tecnologia e transformar aquilo ali num resultado, num produto específico que você vai utilizar. A partir dessa alfabetização digital, né, do escolha de uma plataforma e do uso do PMI Citizen Development Framework, uma quarta coisa que deve te ajudar são certificações relacionadas a isso. Então, já existem as certificações, tanto do PMI quanto de outras organizações. Aí elas vão ajudar você a se conectar com comunidades. Então, muito mais do que ter um certificadinho ali no seu currículo, né, porque é uma coisa importante também, mas é que você passa a fazer parte de uma comunidade. Então, por exemplo, a comunidade de Citizen Developers do PMI, uma vez certificado, você participa de um fórum, você tem comunidades de práticas, os chapters estão aplicando isso, organizações que estão aplicando isso, porque é uma chance de você poder trocar ideias, né? Como quem é membro aí do PMI, então participa como voluntário e conhece um pouco mais sobre aquele assunto. No caso, a gestão de projetos, né? O Citizen Development. E a última coisa é você realmente procurar formas de melhorar o seu dia a dia de trabalho. Então, a gente às vezes estuda tanto a alfabetização digital, quanto escolhe uma plataforma e tudo mais, mas não procura resolver os nossos problemas do dia a dia. E aí Não você aplica, acaba né? desenvolvendo coisas. Sim, não, na verdade você desenvolve coisas que não têm utilidade, né? Então eu até posso fazer um aplicativo de reembolso que eu aprendi na internet, posso fazer alguma outra coisa ali, mas aí isso não me capacita a usar aquelas ferramentas para a solução dos meus problemas. Então, se hoje na sua organização você precisa de aprovação de documentos, isso toma muito tempo, aí com o que você aprendeu dos passos anteriores, você fala, poxa, como é que eu posso melhorar este processo? Então, o Citizen Development, ele culmina ali no final, vamos dizer assim, né, numa otimização operacional, ou seja, em melhorar os nossos processos, com talvez eliminação de passos e com uma tecnologia que suporte a automatização. Aí você consegue ter todos os seus resultados aí consolidados, né?
Tretinha, a gente tem mais 1 minuto de live e eu queria que você fizesse. Pô, cara, a gente poderia ficar 3 horas falando aqui, mas enfim, tá maravilhoso. Primeiramente, agradecer, porque foi muito bom e sem dúvida nenhuma, agradeceu aí toda a comunidade de gestão de projetos. Vai ficar a live aí gravada para quem não teve a oportunidade de assistir. Mas, cara, deixa uma última mensagem pro pessoal, dá o seu último recado, deixa aquela frase pro pessoal ficar pensando em você a semana inteira. Tem uma frase muito legal que fala que a programação eventualmente vai se tornar tão importante como o latim, né? Que é essa abstração. Então ninguém mais sabe latim, por exemplo, mas ela é a base de outras linguagens todas, outras línguas todas aí que a gente tem. Então não significa que a gente deve todo mundo parar agora e estudar engenharia da computação. Enfim, tem muita gente que tem essa preocupação. Sempre me perguntam isso aí, né? O pessoal fala, pô, eu devo parar tudo que eu estou fazendo. Não, é a sua mesma profissão, mas você utilizando novas ferramentas. Então, vai encontrar essas novas ferramentas, não tenha medo de ser substituído pela tecnologia, na verdade, mas encontre como que você pode extrair mais valor do uso da tecnologia, seja em qualquer profissão que você tiver. Aí você vai conseguir se manter relevante aí no mercado de trabalho, né? Maravilhoso. Gente, vamos agradecer a Mário Tretin, muito bom, sensacional live, uma das melhores que a gente teve aqui. Cada vez só tem live boa. Em breve estaremos de volta com mais um Dose Dupla, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Obrigada, Mário, beijo enorme. Valeu, obrigada pela tua participação. Valeu, gente. Obrigada pela participação de todos, um beijo enorme. Deixa pro pessoal o teu site mais uma vez aí, Tretin. Você vai colocar aqui nos comentários. Beleza, maravilha. Gente, olha, sensacional, pessoal, todo mundo batendo palma aqui. Ótima conversa com o Tretin, né, gente? Olha só, disciplina agile na cabeça. Obrigada, Tretin. Um beijo enorme, valeu. Tchau, tchau. Tudo de bom, sucesso sempre. Obrigado, tudo Obrigada. De bom. Tchau, tchau. Valeu.